Desde que o mundo é mundo, olhamos para as estrelas, os oceanos e a vastidão do nosso planeta com admiração e curiosidade. Como crianças diante de um quebra-cabeça daqueles bem difíceis, buscamos padrões, conexões, explicações para os enigmas que nos rodeiam. O que será que criou essas maravilhas? Que segredos elas guardam? Neste episódio de Fato Ágil, vamos juntos viajar para os cantos mais remotos do nosso planeta, e além, para investigar alguns dos mistérios mais antigos e desafiadores da lógica. Do sumiço de navios e aviões no Triângulo das Bermudas, às enigmáticas linhas de Nazca desenhadas no deserto peruano, vamos explorar as teorias, examinar as evidências e mergulhar de cabeça no coração desses mistérios intrigantes. Venha com a gente desvendar o desconhecido, desafiar nossas percepções e celebrar a beleza e o mistério do mundo em que vivemos. Nossa jornada rumo ao extraordinário está prestes a começar. Você já parou para pensar em quão misterioso o mundo pode ser? Prepare-se para explorar fatos que desafiam a lógica e atiçam nossa curiosidade. Vamos começar. No vasto e implacável Oceano Atlântico Norte, existe uma área que há muito tempo cativa a imaginação e semeia a semente do medo: o Triângulo das Bermudas. Esse pedaço de oceano, sempre visto como um redemoinho de mistério, ficou famoso por causa das histórias sinistras de desaparecimentos de navios e aviões, deixando para trás poucas pistas e um mar de teorias. A área, mais ou menos delimitada por Miami, Bermuda e Porto Rico, tem sido palco de sumiços inexplicáveis que desafiam qualquer explicação lógica. Um dos casos mais famosos é o do Voo 19, um grupo de 5 aviões da Marinha dos Iriwa que sumiram sem deixar rastro em 1945, durante um treinamento de rotina. As últimas mensagens de rádio da esquadrilha pintam um quadro assustador de confusão, desorientação e uma luta crescente contra uma força invisível. Várias teorias surgiram ao longo dos anos, tentando desvendar o mistério por trás do Triângulo das Bermudas. Alguns falam sobre anomalias magnéticas únicas na região, que poderiam interferir nos instrumentos de navegação, fazendo com que navios e aviões saíssem do curso e encontrassem seu fim em águas perigosas. Outros apontam para a corrente do Golfo, uma corrente oceânica poderosa que atravessa o Triângulo, como uma possível culpada. Sua força para criar ondas violentas e imprevisíveis pode ter pegado embarcações desprevenidas, levando-as rapidamente para o fundo do mar. Uma das teorias mais intrigantes, mas também a mais especulativa, fala sobre a presença de hidratos de metano no fundo do oceano. Essas bolsas de gás metano congelado, quando perturbadas, podem se expandir rapidamente e criar áreas de baixa densidade na água, basicamente transformando a superfície do oceano em uma armadilha mortal para navios que passam, fazendo com que afundem sem aviso prévio. Apesar de tantas teorias e especulações, o mistério do Triângulo das Bermudas continua sem solução. O oceano, com suas profundezas desconhecidas e poder imprevisível, guarda seus segredos a 7 chaves. O fascínio pelo Triângulo das Bermudas reside em nossa necessidade humana básica de explicar o inexplicável, de encontrar significado no caos aparente. No alto do deserto peruano, seco e misterioso, um conjunto gigante e enigmático de geóglifos desafia explicações e desperta a imaginação: as linhas de Nazca. Essas linhas e figuras desenhadas na superfície do deserto, que se estendem por centenas de quilômetros quadrados, são uma prova impressionante da capacidade humana e deixam os arqueólogos coçando a cabeça há décadas. As linhas de Nazca, criadas pela antiga cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 a.C., são uma rede complexa de linhas retas perfeitas, formas geométricas e desenhos estilizados de animais e plantas. Vistos do chão, os desenhos parecem rabiscos na areia. Mas, quando vistos de cima, de um avião ou das colinas ao redor, eles ganham vida, revelando sua verdadeira escala e grandeza. O tamanho e a precisão dos geóglifos de Nazca são realmente impressionantes. Algumas linhas se estendem por quilômetros, perfeitamente retas, enquanto outras formam figuras complexas, como um beija-flor com mais de 90 metros de comprimento, uma aranha gigante com 47 metros de diâmetro e um macaco misterioso com uma cauda em espiral. O fato de essas linhas terem resistido ao tempo, permanecendo visíveis por séculos em um clima desértico tão difícil, levanta questões intrigantes sobre os métodos e materiais usados em sua criação. O propósito e o significado das linhas de Nazca continuam um mistério sem solução. Os estudiosos propuseram várias teorias, desde explicações práticas
até interpretações mais viajadas. Alguns arqueólogos acreditam que as linhas podem ter servido como um calendário astronômico, com certos alinhamentos correspondendo a eventos celestes importantes, como o solstício de inverno e o nascer de estrelas específicas. Outros acham que os desenhos podem ter tido um papel em rituais religiosos ou cerimônias, funcionando como caminhos sagrados ou oferendas aos deuses. A vastidão e a natureza enigmática das linhas de Nazca cativaram a imaginação do público, levando a uma série de teorias alternativas. Alguns acreditam que as linhas podem ter sido criadas com a ajuda de extraterrestres, servindo como pistas de pouso para naves espaciais ou mensagens para seres celestiais. Outros veem as linhas como evidências de práticas antigas e avançadas de geometria e matemática, sugerindo um nível de conhecimento sofisticado que desafia nossa compreensão das culturas antigas. Seja qual for a verdade, as linhas de Nazca continuam a fascinar e inspirar, um testemunho duradouro da engenhosidade e mistério humanos. Capítulo 3. O monstro do Lago Ness. Lenda ou criatura real? Nas terras altas da Escócia, o Lago Ness guarda um segredo evasivo que cativa a imaginação. O lendário monstro do Lago Ness, carinhosamente conhecido como Nessie. Por séculos, histórias sobre uma criatura misteriosa no Lago Ness foram passadas de geração em geração. No século XX, o fascínio por Nessie explodiu, gerando expedições e debates sobre sua existência. A primeira aparição moderna de Nessie ocorreu em 1933, quando um casal afirmou ter visto uma criatura enorme. O caso foi parar nos jornais, desencadeando uma enxurrada de relatos de avistamentos. Mais avistamentos foram relatados, variando de vislumbres rápidos a fotos borradas e leituras de sonar. As descrições de Nessie geralmente incluem um corpo grande, pescoço longo e corcundas na água. Apesar de inúmeras buscas, nenhuma evidência definitiva da existência de Nessie foi encontrada. Capítulo 4. O enigma da Biblioteca de Alexandria. O saber perdido. Nas margens do Egito Ptolemaico, surgiu a grande Biblioteca de Alexandria, atraindo estudiosos de todo o mundo. Como a maior biblioteca do mundo antigo, abrigava um vasto tesouro de pergaminhos e livros. Fundada no século III a.C., era um símbolo de poder e prestígio. No seu auge, acredita-se que abrigava centenas de milhares de pergaminhos. Estudiosos de todo o mundo mediterrâneo eram atraídos para Alexandria. A biblioteca se tornou um centro de estudos e descobertas. Euclides, Eratóstenes e Galeno fizeram descobertas inovadoras dentro de suas paredes. No entanto, a glória da Biblioteca de Alexandria não durou para sempre. A história da biblioteca é marcada por eventos trágicos que levaram à sua destruição. As circunstâncias exatas da destruição permanecem um mistério. Uma teoria culpa uma série de incêndios no século I a.C. Dizem que Júlio César incendiou acidentalmente o porto de Alexandria, atingindo a biblioteca. A extensão dos danos causados é contestada. Outra teoria sugere um declínio gradual devido à falta de cuidado e instabilidade política. À medida que o Império Romano se dividia, o apoio à biblioteca diminuiu. A destruição final é frequentemente associada à conquista muçulmana do Egito no século VII d.C. Segundo a história, o califa Omar ordenou a destruição da biblioteca. Embora conhecida, sua precisão histórica é contestada. A perda da Biblioteca de Alexandria representa um golpe duro para o conhecimento e a história da humanidade. A vasta coleção da biblioteca foi perdida para sempre, deixando um vazio impossível de preencher. Capítulo 5. O tesouro escondido de Oak Island. Realidade ou mito? Na costa da Nova Escócia, no Canadá, existe uma ilha aparentemente comum que há muito tempo desperta a curiosidade de caçadores de tesouros, aventureiros e historiadores, a Ilha de Oak. Essa ilha simples guarda um mistério antigo que desafia explicações há séculos, a lenda do Poço do Dinheiro. Em 1795, Daniel McGuinness encontrou uma depressão circular incomum no chão. Com 2 amigos, começou a cavar e encontrou camadas de lajes de pedra e toras de carvalho. A cada nova descoberta, aumentava a certeza de que estavam perto de um tesouro enterrado. No entanto, a empolgação logo se transformou em frustração quando o poço começou a encher de água. Sem conseguir conter a inundação, desistiram da busca.
Ao longo dos séculos, inúmeras expedições tentaram descobrir os segredos do Poço do Dinheiro. Apesar de séculos de buscas, nenhuma evidência definitiva de qualquer tesouro foi encontrada. O Poço do Dinheiro continua um enigma, cativando a imaginação e desafiando explicações. Nossa jornada pelos mistérios incríveis chega ao fim, mas a gente leva a lembrança do poder do desconhecido. Essas histórias, cheias de enigmas e especulações, nos desafiam a questionar nossas crenças, a sermos curiosos e a reconhecer os limites do que sabemos. O mundo está cheio de maravilhas que ainda não entendemos completamente, e é essa busca por conhecimento, essa busca pelo extraordinário, que nos move. Cada nova informação que descobrimos, cada pista que desvendamos, nos aproxima da verdade, mas também revela novas camadas de mistério. É um lembrete de que sempre haverá perguntas sem resposta, segredos a serem revelados e maravilhas a serem descobertas. Ao nos despedirmos desses enigmas, lembre-se de que o mundo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Continue explorando, continue questionando e nunca perca a curiosidade.